Namorar é bom? Eu pergunto a mim mesmo, por que eu namoraria uma mulher do mundo? Por que eu namoraria uma mundana? Para me aproveitar dela, para me aproveitar do corpo dela, para levá-la para a cama e cometer adultério. Eu tenho observado que a maioria das mulheres, eu disse a maioria, não todas, que são evangélicas ou que se dizem cristãs, elas arranjam um cara na rua porque o cara é bonito e começam a namorar com eles com a intenção de convertê-lo a Cristo, não sabendo elas que é impossível. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem que não obedece a Deus, o homem desobediente, não tem a ajuda de Deus. Deus não opera na desobediência do homem. E está escrito na palavra de Deus que nós não devemos nos envolver com as pessoas do mundo. A nossa missão aqui é somente pregar o evangelho para elas. Nós somos forasteiros nesse mundo, nós somos peregrinos nesse mundo. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Deixar Jesus por causa de namorada ou por causa de namorado, isso é uma falta de respeito. E certamente haverá uma grande cobrança da parte de Deus. É só esperar, porque o Senhor cobra. Pergunto eu outra vez, por que eu namoraria uma evangélica? Porque ela serve ao meu Deus. Eu, na minha posição de cristão sincero, devo me envolver com uma mulher que seja cristã verdadeira. Se a mulher não serve para Jesus, muito menos servirá para mim. Muitos crentes, eu disse, muitos crentes, têm o coração dividido entre paixão por uma pessoa descrente e o amor de Deus. Quais são as vantagens de namorar? Primeiro, antigamente, nos tempos bíblicos, os costumes eram outros. O pai era quem escolhia a noiva para seu filho. Uma vantagem no namoro de hoje é o conhecimento mútuo e a liberdade para poder acabá-lo. No namoro de hoje, o conhecimento mútuo faz com que a gente não corra um grande perigo de achar a noiva feia, de achar a noiva gorda e não concordar com aquela escolha dos seus pais. Mas nós sabemos que por causa dessa liberdade que nós mesmos temos de escolher a nossa namorada, nossa noiva e futuramente a nossa esposa, se assim for a intenção do crente, mas no relacionamento acaba vindo as carícias, acaba vindo a paixão e, por outro lado, alguns ainda costumam incumpridar esse tempo de namoro. Existem pessoas que namoram há 3, 4 anos e dormem juntas. Na verdade, estão em adultério. Baseando-se nos princípios de separação, existe uma exigência divina em que os crentes não devem ter uma comunhão íntima com os não crentes. Gênesis capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Paulo indica que pessoas diferentes, ou seja, um crente e um descrente, que se encontram ligados entre si, sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidade, constitui uma união não aprovada por Deus, um par desigual. Que comunhão pode ter a luz com as trevas?
Na relação entre crente e descrente, o que se requer é nada de julgo desigual, sociedade, comunhão, harmonia, união ou ligação. Existem relacionamentos que estão aprovados entre o crente e o descrente. Amizade comum, transação comercial, profissional, grêmios culturais e esportivos em colégios e etc. Como também os que não são aprovados. Sociedade comercial, casamento, comunhão espiritual e uma amizade íntima de um crente com um descrente, há 3 grandes perigos. 1. Esse tipo de amizade desenvolve uma forte influência de um para o outro. 2. O crente sente-se de várias formas tentado a se comportar de forma não recomendável para acompanhar o seu amigo descrente. 3. Esse tipo de amizade toma muito tempo do crente. O namoro desigual colide com outros princípios bíblicos. Mas 3 princípios. Um namoro cheio de propósito puro gera automaticamente atitudes corretas. 1 Samuel capítulo 10, versículo 7, a parte B. O propósito de todo namoro deve ser o casamento. E quando esse propósito não está na mente dos namorados, então o namoro fica distorcido. No namoro, o sexo, mesmo sendo entre crentes, constitui uma das áreas mais delicadas da vida cristã. Sabemos que o sexo em si não é de forma alguma pecaminosa, pois foi dada por Deus. Porém, este deve ser praticado exclusivamente entre casados. Entre o casal de namorados há sempre uma forte atração sexual. Deve-se cuidar com carinho, que no início são sempre ingênuos. Logo avançam e transformam-se em intimidades sexuais. E entra o adultério ou a fornicação, quando se trata de 2 pessoas solteiras. Paulo diz aos crentes, ensina os crentes a fugirem de toda sorte de imoralidade. Existe uma probabilidade bem grande do crente contaminar sua pureza com o descrente. Claro, é muito fácil, a carne é fraca e o homem acaba cedendo ao charme das mulheres principalmente. Assim foi no começo com Adão. Deus exige que seus filhos mantenham-se incontaminados e o descrente dificilmente contribui para isso. O namoro misto, ou seja, o namoro entre o cristão, o crente e o descrente, provoca mau testemunho e sofrimento para a sua igreja. Ele afeta o testemunho para com os de fora, ocorrendo então vários comentários e cobranças para com o crente, que muitas vezes ele não conseguindo suportar esses comentários, ele aproveita para proclamar o seu desviar da presença de Deus. Paulo nos fala que o crente deve ser um testemunho digno para com todos. Muitos procuram arranjar bons argumentos para lhe servirem de tábua de salvação. Entre os vários estão: eu não namoro para casar, porém esquece que estão deturpando o significado do namoro. Eu não consigo acabar o namoro. Muitos culpam a Deus por não conseguirem terminar tal namoro. Porém esquece que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O problema é evidenciado na falta de forças para enfrentar a vida sem aquele namoro.
O que esse deve fazer é, primeiro, acabá-lo. Segundo, e depois ser capacitado a suportar as consequências. Talvez alegam que gostam mais da namorada ou namorado e não suportaria ficar longe delas, amando mais a ela do que a Cristo. Ou alegam que a namorada o ama tanto e sofreria com seu fim. Mas Cristo nos amou muito mais, sendo cuspido por amor de nós, esbofeteado no rosto, humilhado e escarnecido publicamente, e ainda, como se não bastasse, morreu em uma cruz. Tudo por amor a você. Outros dizem, estou evangelizando a minha namorada, mas esquece que se não estão obedecendo a Deus, como esperar que ela faça? Muitos namoros desiguais já deram certo. Dificilmente conseguirei um crente para namorar e casar. Porém, esquece do poder e do cuidado de Deus por seus filhos e que Ele pode providenciar tudo, inclusive uma namorada. Já sou muito fiel em outras áreas, dizendo assim, se esquece que Cristo quer que guardemos todos os seus mandamentos. Já fui disciplinado, agora é que eu namoro mesmo, mas esquece que a disciplina é para o crente sentir o peso do pecado e voltar para o espaço de Cristo. Reagir negativamente é acrescentar pecado sobre pecado. Os que namoram descrente e acham que sinceramente não estão cometendo pecado algum, torna-se necessário fazer uma avaliação sobre esse assunto da vida cristã baseada nas seguintes perguntas. Tem examinado as Escrituras? Tem orado? Os que usam os argumentos apenas como mera desculpa se encontram bem mais complicados diante de Deus. Uma pergunta pode ser feita, pois estão sendo hipócritas e Cristo falou claramente contra esse tipo de pessoas. Vale a pena correr o risco de desagradar a Deus com um namoro misto? Os riscos possíveis seriam entristecer o Espírito Santo e ele sair. Sofrer disciplina diretamente de Deus, provocar sofrimento à igreja em geral e a alguns irmãos em particular. Sofrer disciplina da igreja, mostrar-se indigno do Senhor Jesus Cristo, vir a casar-se com o descrente, comprometendo sua futura felicidade. Os filhos desse casamento misto serão orientados de uma maneira confusa. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra coisa. E até nesse ponto, já desse casamento, ambos não tomam a Santa Ceia. Na realidade, estão desviados do Evangelho, porque Jesus Cristo disse: aquele que não come do pão que simboliza o meu corpo e nem bebe do vinho que simboliza o meu sangue, não tem parte comigo. Pergunto eu, vale a pena praticar algo que é, no mínimo, duvidoso? A palavra de Deus diz que aquele que pratica o que se tem dúvida é condenado. Em suma, ele está pecando perante Deus. Não um pecado que é passageiro, sendo por um breve momento cometido, e sim um pecado consciente, contínuo, prolongado. E muitos morreram e perderam a salvação por causa desse pecado. Nós fomos criados para viver em comunhão, primeiro com o nosso Criador e depois com os nossos semelhantes.
Na verdade, este é o plano divino para nossas vidas. Foi o próprio Senhor que declarou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Lemos ainda na tua palavra que melhor é serem dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Portanto, a solidão se opõe ao plano divino e, por isso mesmo, resulta em várias feridas na alma, tais como sentimento de desconforto, de inutilidade, autoestima baixa, depressão, ausência de laços afetivos, prostração e até mesmo saudade. Para vencer a solidão, precisamos de amizade, principalmente a amizade com o Espírito Santo que nos consola. Precisamos de simpatia, empatia, cooperação, namoro, casamento. Sentimos necessidade de amizade verdadeira, de alguém que chegue quando todos saem, alguém que permaneça ao nosso lado quando mais ninguém está. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas, por outro lado, a solidão não pode levar a pessoa a aceitar qualquer tipo de relacionamento. Quantas vezes já se ouviu ruim com ele, pior sem ele? Ruim com ela, pior sem ela? Obviamente, tal afirmativa não pode expressar uma verdade. Eu, por exemplo, estou solteiro sozinho há 20 anos, porque o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo supre todas as minhas necessidades e eu não me sinto abandonado e eu não me sinto na solidão. Hoje, quando se fala em namorar, parece uma coisa antiquada, mas nós sabemos que o namoro é um momento muito importante na vida das pessoas, porque nesse período nós passamos a conhecer as pessoas e chegamos à conclusão se vai dar certo ou não. A grande questão é que nós vemos somente do lado de fora, e a palavra do Senhor diz claramente que perverso e enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O Senhor conhece nossos corações, examina nossos corações para nos dar conforme as nossas ações. Mas é muito simples. O homem vê dentro da igreja uma irmã com aquela roupinha apertada, mostrando a marca da calcinha, cheia de sensualidades. Sabe por quê? Ela não tem nada para mostrar, dentro dela ela é vazia, é como um sepulcro caiado. E o homem só vê aquilo, e o homem vai atrás daquilo. E depois vem a decepção e o casamento fracassado, gerando o divórcio que o Senhor condena. E o pior de tudo, depois o homem vai culpar a Deus. Ele tenta culpar a Deus pela atitude que ele cometeu errada. Ele não orou, ele não esperou a resposta de Deus. Depois que se casou, já era. Vai ter que descascar o seu abacaxi. Hoje se fala muito em transar, se fala muito em ficar. Na verdade, poderíamos simplificar somente com uma palavra: adulterar, se prostituir. Isso é um tema que tem sido alvo de muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, muitos debates e discussões. Parece que agora é muito careta quem não transa. Por isso as pessoas que ainda querem ser sérias nos seus relacionamentos acabam passando por situações bem desagradáveis. São objetos de gargalhadas, de ironias, de dúvida por parte de colegas, entre aspas, de escola ou de trabalho, de pessoas mais velhas e de irmãos e irmãs dentro da igreja.
Além disso, as jovens ficam com medo de perder aquele rapaz lindo e maravilhoso, entre parênteses, e cedem à tentação. Quando ele diz: querida, prove que me ama realmente e transe comigo. Este é o golpe mais velho e mais baixo que existe. Ele, na verdade, não a ama. Se amasse, a respeitava. Ele não está nem aí. Tudo que ele quer é fazer um nenenzinho e depois vai embora. E deixa a besta com aquele barrigão e aquele bastardo que não tem pai. Na realidade, se ele fosse digno de amor, ele amaria a Jesus que morreu na cruz por ele. Ela amaria a Jesus que morreu na cruz por ela. Ele quer é uma prostituta. Depois ele enjoa e a larga grávida, como nós temos visto na atualidade. Muitas irmãs, entre aspas, dentro da igreja, com suas barrigonas e o bastardo ali que vai nascer sem pai. E de quem é a culpa? A culpa é dela, que abriu as pernas e deixou ele jogar aquilo dentro dela, e agora é mais uma vida que vem a esse mundo tenebroso para sofrer. Mas ela se esquece que Deus vai cobrar. Isso quando muito não aproveita a situação, já está descarada mesmo e mata a criança, assassina a criança, provocando o aborto, achando que Deus não vai cobrar aquela vida, porque na verdade o aborto é um assassinato covarde a uma criança que não tem como se defender. Desde Adão e Eva, o próprio Deus ordenou que houvesse uma formalização do compromisso matrimonial, através de deixar o pai e a mãe e se unir a uma mulher, com a bênção destes que são autoridades sobre nós enquanto solteiros. Além dessas autoridades, devemos obediência às leis do nosso país. No segundo passo, o homem se une à sua mulher. A referência é aquela mulher com quem vai se casar, e não a qualquer mulher que se olha na rua. Assim, numa terceira etapa, os dois serão uma só carne. Só após as duas primeiras terem sido cumpridas é que vem a hora da relação sexual, e não antes. Esta ideia existe tanto no Velho como no Novo Testamento, pois esse versículo é citado por Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 5, e por Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Deus não estimula de jeito algum a transa, muito pelo contrário. Várias passagens bíblicas condenam o relacionamento sexual fora do casamento. Deus valoriza o casamento. Lemos ali: digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus também aprova a relação sexual dentro do casamento. Para o povo judeu, a relação sem pecado era aquela em que as pessoas entravam virgens para o casamento, como descrito em Deuteronômio 22, do versículo 13 até ao 21. Hoje é a coisa mais difícil o homem achar uma mulher virgem. A maioria das mulheres estão tudo usada e gasta. Na realidade, é um prêmio o homem conseguir achar uma mulher virgem hoje, porque elas se desvalorizaram, se comportando como prostitutas. Nós precisamos de força para enfrentar essa luta. Tudo que o mundo está exigindo e oferecendo para você é o pecado. Devemos nos fortalecer buscando a comunhão com Deus, a palavra de Deus, ocupar o nosso tempo, ocupar a nossa mente com coisas boas e aceitar o desafio de ir contra a maioria, de ir
contra o mundo. Lembre-se de que, quando sabemos que somos amados pelo que somos e não pelo nosso físico, tornamos-nos mais saudáveis mentalmente e nos expressamos mais livremente, porque já não tememos a rejeição. Já não precisamos nos preocupar em como vamos agradar o nosso companheiro. Lembre-se também o que diz as Escrituras Sagradas em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Não deixe o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça seu Criador. Honre a Deus enquanto você é jovem, antes que os dias maus cheguem, quando você não vai mais ter a alegria de viver, podendo chegar até mesmo ao suicídio. Eu vivo há mais de 20 anos sozinho, sem esposa, sem filhos e sem meus parentes e irmãos que moram em outro estado no Nordeste do Brasil. Eu levo a vida buscando ao Senhor, eu levo a vida orando e levo a vida feliz. Nada me faz ser infeliz, porque eu não tenho solidão. Junto de mim está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Busque a Deus agora enquanto é tempo. Busque a Deus agora enquanto você pode encontrar, porque dias piores virão se você não acertar sua vida com Deus. E lembre-se, quando você está na cama com seu amante, quando você está na cama com ela, os olhos do Senhor estão te observando. Os anjos nos céus estão anotando o seu adultério. E por isso, naquele grande dia, os livros serão abertos, e ali estará o seu nome, e ali estará o nome dele.